Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tem tempo que eu não passo por aqui, né? Na verdade, eu estava resolvendo algumas coisas na minha vida e até mesmo dentro de mim. Então, hoje na madrugada, o Senhor me despertou com uma palavra e um sentimento no coração e eu vim aqui trazer para vocês. Às vezes a gente vive a nossa vida em desalinho com a vontade de Deus. Quando a gente começa a viver a nossa vida, né, de acordo com aquilo que Deus não quer pra gente, as coisas não dão certo. As coisas começam a desandar. Isso é a pura verdade, gente. Aconteceu comigo algumas coisas aí, e aí eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, me coloca de novo no rumo daquilo que o Senhor quer que eu viva. O que que o Senhor quer que eu viva? O que que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Porque eu quero te agradar. Eu não quero viver segundo as vontades da minha carne. E aí Deus começou a falar comigo e algumas coisas eu comecei a colocar em ordem na minha vida. E falei para Ele: Senhor, se eu tiver voltando para o rumo, para o eixo que o Senhor quer que eu esteja, me dá um sinalzinho do tamanho da mão de um homem. Foi porque foi o pedido que Elias fez a Deus, né? Quando não chovia lá em Samaria por longos dias. E quando Elias, naquele dia, num certo dia, Elias pediu a Deus um sinal de que viria a chuva ou não. E Elias estava ali no alto do monte, orando, e mandou o moço ir até um certo local olhar para ver se tinha nuvem. Ou seja, quando você ora e você crê, você tem que acreditar de verdade que o sinal de Deus vai chegar para a tua vida. E assim foi. O moço foi algumas vezes naquele local e disse para Elias: profeta, tem uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Gente, e naquele dia choveu como nunca havia chovido em Samaria. E Samaria estava sofrendo com a seca por longos dias, né? Eram mais de 3 anos, se eu não me engano, eram mais de 3 anos a seca naquele lugar, né? E aí, quando Deus mandou a chuva, através da oração de Elias, mandou para Elias também um sinal, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E aí essas coisas começaram a acontecer na minha vida. Quando eu comecei de novo a me alinhar à vontade de Deus, né? Esquecer de fazer a minha vontade, fazer a vontade de Deus, Deus começou a mandar um sinal do tamanho de uma mãozinha assim, né, de um homem. E aí eu lembrei: nossa, eu havia pedido isso em oração. Então por que eu estou falando isso tudo para vocês? A gente precisa sempre pedir a Deus para que nos coloque no eixo, na vontade dEle, segundo a vontade dEle. A gente precisa sempre estar andando de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Porque se não for assim, gente, não adianta, você vai dar murro em ponta de faca, você vai se machucar. Então, assim, sempre que você estiver desalinhado, com certeza, se Deus te ama, que eu creio que Ele te ame, Ele vai começar a te apertar, até que você volte para o local, para o lugar, para onde Ele quer que você esteja. Então hoje a minha palavra é essa: se você está desalinhado com a vontade de Deus, ore, consagre a tua vida ao Senhor e peça para que Ele te molde igualzinho um barro nas mãos do olheiro, porque Deus é o nosso olheiro. E Ele nos transforma, mas a gente precisa deixar, a gente precisa permitir que Ele entre nas nossas vidas e faça a obra dEle completa. Então, a paz do Senhor Jesus para todo mundo é o que eu desejo nesse domingo, tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui e prometo voltar para gravar mais vídeos, tá? A paz do Senhor. Tchau, tchau.